Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez, Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum sobre Bíblia, e Bíblia a partir do zero. Não é uma conversa de especialista para especialista, nós não somos tão especialistas assim. A gente quer hoje mais uma vez conversar contigo sobre coisas que estão por baixo do texto que às vezes nos ajudam ou nos atrapalham a compreender um texto. Se eu não sei o que aquilo quer dizer, pode ser um problema para entender o texto. Hoje eu quero trabalhar contigo uma ideia que está presente numa carta de Paulo à igreja que estava em Corinto. Então, em 1 de Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz uma coisa que é curioso. Veja, ele diz: não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Olha, se você ouvisse essa frase assim solta hoje, alguém dizendo que não é possível ou não é honroso, não é bonito um homem usar cabelo comprido, você ia dizer o quê? É antiquado o negócio, não. Gente, nas páginas da Bíblia, nós vamos encontrar um sem número de vezes coisas do tipo. O que a gente chama de costume, é como o próprio Paulo reconhece nesse 1 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 16. Ele diz: nós não temos tal costume. E é o que ele diz aqui. E aqui a palavra que está aqui é costume. Costumes, gente, faz referência a traços culturais. E cultura é algo que está presente nas diversas etnias, nas diversas maneiras da gente se manifestar. De modo que quando eu entendo cultura hoje, eu entendo formas, jeitos de fazer, jeitos de produzir, jeitos de se vestir, enfim, jeitos que podem variar de povo para povo. Quando nós entramos nas páginas da Bíblia, se nós não entendermos o que está por baixo dessa sopa cultural, qual é a sopa cultural, nós vamos ter dificuldade de até mesmo aceitar o texto. Quando nós olhamos para 1 de Coríntios, no capítulo 11, nós vemos um pouquinho antes Paulo falando sobre a importância da mulher ter a cabeça coberta, ou então, se não tiver, porque ela era melhor que ela raspasse a cabeça. E depois ele vem com essa fala, essa frase, dizendo que não é honroso para o homem ter cabelo comprido. A gente precisa compreender que traços culturais estavam presentes naquela igreja do primeiro século. E se a gente não entende quais são os traços culturais que estavam presentes, a gente pode rechaçar, a gente pode não aceitar a mensagem que, no caso aqui, Paulo estava dizendo. A mensagem de Paulo aqui, se você entender de uma maneira mais livre, é muito clara. Olha, se eu vou me manifestar no corpo da congregação, o que é importante é que haja santidade na manifestação. Santidade de vida, santidade de coração. Eu preciso ter reverência para com aquele que eu estou cultuando. E isso naquela cultura se mostrava com um véu sobre a cabeça das mulheres. E o homem não ter o cabelo comprido. Se nós entendermos quais são os traços culturais presentes no texto, nós vamos entender o texto. Se nós não entendemos os traços culturais presentes no texto, nós podemos transpor o texto para a nossa realidade e vamos também transpor uma cultura que não é a nossa
e vamos entender o texto de forma completamente equivocada. Então, olhando um texto como esse, o que a gente precisa compreender, há uma cultura por baixo, e essa cultura apontava para uma manifestação de santidade que estava presente. Por isso que a gente precisa compreender, nós precisamos compreender que a cultura está presente, ela estava ali, e se a gente não entende ela, a gente pode torcer o texto. Bíblia do Zero, mais uma vez nós te agradecemos. Seja bem-vindo.